cálculo de forças, adaptações, ações e reações, sensibilidade e registro, concorre para o transformismo. No crisol das formações estavam misturadas, em ebulição, forças reguladas, cada uma por um inato princípio-lei, próprio, perfeito. O resultado tinha que ser perfeito e exato. Ele fala assim, várias forças, né? Na física a gente tem muito isso mesmo, né? Várias naturezas de forças, né? De natureza eletromagnética, de natureza gravitacional, de natureza nuclear, né? Então, você tem as forças que fazem com que o universo seja essa perfeição que a gente vê, né? São várias forças com naturezas próprias, né? Que vão se misturando e vão regulando elas, né? Fora as que a gente ainda não conhece, né? Óbvio. O princípio Deixa eu diretor... também só fazer uma reflexão nessa parte, porque aqui ele está, nesse capítulo, trabalhando a questão do instinto, né? E a sua voz vai apresentar o instinto como uma estrutura de organização mental. Depois ele vai falar da consciência, que é o aspecto nosso aqui, que nós estamos conscientes. E depois ele vai falar do que se chama da superconsciência, que são essas três estruturas da nossa mente. O instinto, que ele chama aqui também como subconsciente, tá? Esses automatismos que já foram assimilados, que a gente não precisa colocar a atenção nele. E interessante que depois, quando o Gustavo recebe os assuntos do mentomagnetismo, os espíritos também passam essas três estruturas da mente, que eles chamam de a parte da memória arquetípica instintiva, memória arquetípica da razão, que é esse aspecto nosso do consciente, quando a gente está ali ligado com a razão, pensando, e o campo consciência alerta, que seria o aspecto desse superconsciente, que são as frequências mais altas, que estão ligados com o futuro. E o André Luiz também, né, no livro No Mundo Maior, ele também apresenta essa mesma questão aqui que a sua voz apresentou. O Calderaro, ele coloca também as três estruturas da mente, que é o subconsciente, consciente e superconsciente. Legal, bacana. O princípio diretor que garantia a constância das ações e condições ambientais, permitiu a estabilização de reações constantes no instinto e, portanto, a correspondência deste com o ambiente. Compreendeis agora a estupenda presciência do instinto e da infinita série de experiências, incertezas e tentativas de que ela resulta. É justamente essa questão que você colocou, né, Ismael, do instinto. O indivíduo deve ter aprendido alguma vez essa ciência, porque do nada, nada nasce. Deve ter experimentado a constância das leis ambientais pressupostas e que correspondem aos seus órgãos para os quais ele é feito e proporcionado. Né? Em algum momento a pessoa aprende, né? E depois ela aprende através do consciente até que aquilo vira um hábito, né? E aquilo vai para o subconsciente e ela não precisa, né? Igual dirigir, você não... Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente acha que não vai dar conta, porque é muita coisa, você tem que apertar o pé no acelerador, pôr a mão na marcha, dar seta, olhar para o vidro, e quando você está dirigindo depois, você faz isso tão automático que você não pensa. Ou igual quando você está... Para quem é da época de datilografia, né? Que a gente aprendia a datilografar, você vai lendo o texto, vai pensando e automaticamente o dedo vai para a posição correta e escreve de forma automática. Você não... É automático. Então, assim também como a gente tem essas coisas materiais, coisas que vai no automatismo, também a nossa forma de se expressar, nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, ela também tem alguns aspectos que vão virando automatismos e vai para o nosso subconsciente. E quando a gente dá conta, poxa, eu penso assim, eu ajo assim,
eu tenho que modificar. Então, eu tenho que modificar de forma consciente para aquilo virar um hábito e virar fazendo parte do nosso subconsciente de forma, em algum momento foi consciente, foi proposital, né? Deixa eu levantar uma questão aqui. Geral, nesse processo, né, de aprendizado, né, e de transformação, né, que começa do instinto até chegar à conscientização, seria o erro uma condição tão importante assim? Seria o erro que faria a gente prestar mais atenção no processo em si ou naquele momento para não repetir e assim vir o aprendizado? Ou o erro, o fracasso, seria atribuído a cada um pela sua própria estrutura interna? Não seria necessário? Nossa, você fez uma pergunta difícil, porque primeiro, o que é erro, né? Por que uma determinada atitude é errada? Né? É errada em que sentido? Né? E porque tem coisas que não são possíveis de ser feitas, né? Então não tem como violar as leis da natureza, porque senão deixa de ser lei da natureza. Mas as consequências são muito desagradáveis quando você faz determinadas atitudes, né? E como é que a gente vai saber se é desagradável ou não se a gente não experiencia aquilo, né? Então, dentro desse ponto de vista, aquilo que a gente chama de erro, né, eu acho que ela é importante no sentido da experiência que a gente tem e que aquele tipo de atitude é desagradável, né? Então, é um processo de aprendizagem e é uma das formas mais comuns, né? Pelo certo e errado, né? Ou seja, na tentativa na tentativa até que o resultado seja agradável, que seja de acordo com o que a gente quer, né? Então, a minha resposta seria que sim. Legal. Eu acho que a gente pode ver também como uma criança. Quando a criança está aprendendo, os pais estão vendo ali que ela está ainda descobrindo o mundo, então a gente vai auxiliando, conduzindo, mas sabendo que ela vai cair, mas que é daí que vai vindo o aprendizado. Tem até uma historinha que é aquelas, né, com os sábios vens, né? Tava ali um sábio, aí chega lá um discípulo, fala, mestre, né, como faço para me iluminar? Aí o mestre, atitudes corretas. E como é que eu faço para ter atitudes corretas? Aí ele, através das atitudes incorretas, que é mais ou menos assim, né? À medida que vai caminhando nessa etapa do consciente, a gente vai experimentando e a partir daí que a gente vai aprendendo. E eu queria também só fazer uma reflexão nessa parte do subconsciente, desses automatismos, porque eles são ciclos que eles vão ficando fechados, ciclos ali de cognição que a gente capta eles sem precisar ter uma reflexão profunda, né? Ele já vai sendo assimilado. E isso nos corpos energéticos, eles vão sendo armazenados, tal como o DNA, ele armazena uma função, ele armazena informação, e daquele DNA sai uma série de processos, nossa armazenagem do subconsciente também, né, de todo esse passado. E o que acontece? Embora a ciência ainda não tenha adentrado muito nisso, ela começou a trabalhar um pouco com isso. Essas estruturas de automatismos também tem na espécie. Então, não é só individual. Então, a espécie, ela também guarda informações do caminhar evolutivo daquela espécie. Então, às vezes, o gatinho nasce e ele já vai realizando ações que estão além do indivíduo.
é como se fosse passando informações que eles vêm da espécie. Quem trabalhou isso, né, mas ainda está no começo. A humanidade ainda vai se aprofundar bastante. Tem um biólogo inglês chamado Sheldrake, que ele fala sobre o campo morfogenético, que são essas armazenagens, como se fosse esse DNA da espécie, coletivo. Então, é isso que eu também queria só ampliar essa ideia aí dos automatismos, do subconsciente, também para esse aspecto coletivo. Você pode ir até mais além, né, Ismael? Quando você vê o campo de pensamentos que tem em volta do planeta, que quer queira, quer não, influencia a gente, né? Eu achei muito interessante, muito bacana o que vocês falaram, porque é uma questão que as pessoas precisam se conscientizar, essa questão do acerto, dos erros, porque nessa jornada, né, na nossa caminhada, né, eu já cruzei com muitas pessoas que foram se decepcionando ou porque não conseguiam mudar de atitude ou porque não conseguiam realizar algo, e aquilo foi evoluindo muitas vezes até para depressão, porque se eu tenho que ser perfeito, como eu posso errar tanto? Eu acho que é muito importante as pessoas se conscientizarem que nessa caminhada da perfeição, muitas vezes é a nossa imperfeição que nos impulsiona. É como o Ismael estava falando ali, como fazer as atitudes corretas, através das atitudes incorretas. Então, isso é um pensamento que as pessoas têm que ter em mente, que nós vamos errar, que nós vamos nos atolar, às vezes, na sujeira, porque isso, às vezes, não só vai nos lembrar do que precisa ser feito, como vai nos fortalecer para caminhar. Diga, Jay. Eu queria só dar uma conotação diferente que me veio agora na cabeça, que eu estou lendo um livro, Diálogo com o Executor. Olha só que coisa interessante. Pegando toda coisa que a gente está falando do subconsciente, tá? Esse cara, ele foi braço direito do Big Boss e fazia maldades assim incríveis, né? E ele fala uma palavra que é uma frase que me marcou muito. Nós pegamos esses espíritos, principalmente dos canalhas, que ele detestava canalhas, né? Nós transformamos em subnitrato de pó. Ou seja, que quando ele encarnar, ele terá medo de ver até sangue, que ele vai desmaiar. Isso é muito comum quando a gente tem crianças que qualquer coisa elas ficam com medo de qualquer atitude e desmaia quando vê sangue. Então, quer dizer, também tem essa parte do subconsciente espiritual que eu queria também elencar, entendeu? Porque, segundo a definição dele, que ele fala ali no livro, essas pessoas nascem com são tão massacrados que ficam com medo de cometer os mesmos atos que eles estavam cometendo antes, entendeu? É isso só. Legal. É isso mesmo. É aprendendo com os erros, né? Sem uma série infinita de contatos, de experiências e adaptações no período de formações, não se explica uma tão perfeita correspondência de órgãos e instintos, antecipados à ação dentro de uma natureza que avança por tentativas, e nem se explica sua hereditariedade. No instinto, a sabedoria já está conquistada, foi superada a fase de tentativas e a necessidade de submeter-se a uma linha lógica que, oferecendo várias soluções, demonstra a fase insegura e incerteza dos atos racionados, onde o instinto conhece um só caminho, o melhor. Aí vem a razão e fala assim, não vai por ali, não. A razão cobre um campo muito mais extenso que o ilimitado pelo instinto. Nisso o homem supera o animal, dominando zonas que ele ignora. Entretanto, em seu pequeno campo, o instinto atinge um grau de amadurecimento mais adiantado, expresso pela segurança dos atos, e um grau de perfeição ainda não alcançado por nenhuma razão humana. Isso aqui fazer uma conotação com os animais, né? A perfeição das abelhas na construção da sua casa,
né? Ela chegou num ponto que é a construção em que ela gasta a menor quantidade de cera e vai ter o maior volume, a maior área dentro da casa. É a forma de colmeia, né? A forma hexagonal e o jeito que fecha. Isso as abelhas sabem há milhões de anos, né? Ora, mas... E não mudou. Há milhões de anos está a mesma coisa. O ser humano não sabe fazer desse jeito, mas ele, usando a razão, ele faz as coisas não necessariamente a melhor, né? Mas ele, por tentativas, ele pode chegar a novos padrões, novas... Como é que eu explico, Ismael? Sabe aqueles negócios de mínimo local e vai para um outro mínimo local? Você estar numa posição de equilíbrio, mas você poderia estar numa outra posição de equilíbrio mais confortável ainda, só que está tão bom ali que você não quer sair daquela sua zona de conforto, né? E a forma como eu vejo o instinto, ela chegou num estado de menor energia, o estado em que é mais confortável, mas a probabilidade de mudar aquilo ali é muito pequena, exceto se houver forças externas muito grandes. Enquanto que o ser humano, utilizando a razão, ele consegue explorar pontos que não são melhores, mas ele consegue explorar um campo muito maior de possibilidades, né? E com isso ele tem um processo de aprendizado muito maior. Essa é a minha percepção primeira, assim, que eu vi isso. Não sei se foi claro. Não, foi super sim. E nessa parte da razão, eu vejo também um pouco isso, é como se a gente estivesse numa sala, num quarto, e ali já conhecesse bem, seria a estrutura do instinto. E aí tem uma hora que a porta se abre, aí você sai daquela porta e quando vê, tem toda uma casa. Então, tem móveis, escada, um terraço. Então, ali tem muito mais informação e também muito mais chance para se tropeçar, para se conhecer. E vai chegar num momento em que toda a casa ela vai se tornar bem conhecida. Então, é quando ele se torna um subconsciente e aí abre a porta da casa. Aí a pessoa vai lá para fora e amplia mais ainda. Então, o subconsciente, ao mesmo tempo que ele vai também se desenvolvendo e aumentando, o consciente vai caminhando, né? Então, tudo segue um processo evolutivo também. O que hoje a gente para e demora muito pensando, igual o Paulo Brito falou, da datilografia, do dirigir, depois ele entra no automatismo. E tem um aspecto do subconsciente que a gente pode usar para o nosso progresso, isso, de forma consciente, que ele é o seguinte: o subconsciente, ele é toda essa estrutura mental que ele está com esses automatismos que não estão passando ali pela razão. Então, às vezes, quando a gente está tentando lembrar alguma coisa, e está tentando, e faz esforço, e não lembra, a gente, eu vou deixar. O que acontece? Ali no subconsciente, igual o computador ali em background, ele fica ainda buscando aquela informação. Então, é como se você deixasse o programinha atuando, ele fica buscando. Numa hora que ele encontra, ele vem para o consciente. Vai, a pessoa, lembrei daquela questão que eu estava querendo, né, que eu estava querendo falar, que eu estava procurando. Por quê? Porque no subconsciente ficou a busca ali procurando por processos de sintonia, de afinidade. E a gente pode conscientemente colocar algumas informações no subconsciente. Então, por exemplo, através de determinadas mensagens que a gente recebe, que a gente pode estar colocando para nós mesmos, ali pode ficar no subconsciente como uma certa mensagem. Então, a gente pode chegar e colocar assim, às vezes até um mantra que ele passa, toda uma mentalização de alegria. Tem vezes que a pessoa não está nem pensando, mas é como se aqui lá no fundo tivesse vibrando aquela palavra. Ou ela pode colocar uma determinada informação do tipo, eu sou uma pessoa tranquila,
eu estou em paz. Ou então, luz, paz, alegria e bem-querer. Luz, paz, alegria e bem-querer. E aquilo ele vai ficando no subconsciente, passando uma série de informações. Mesmo que não esteja no consciente, fica ali repercutindo e trazendo informações. Esta, nas tentativas, revela as características evidentes da fase de formação. Da mesma forma que o animal raciocinou rudimentarmente no período da construção do seu instinto, assim a razão humana, terminada a formação, alcançará um instinto complexo e maravilhoso, que revelará sabedoria muito mais profunda. No homem, conserva-se o instinto animal, de que a razão é mera continuação. Agora podeis compreender que o instinto e a razão são simplesmente duas fases de consciência. A primeira já superada, e portanto funcionando automaticamente. A segunda em vias de formação. Não coloqueis os dois momentos do mesmo processo, evolutivo e antagonismo. No homem não apenas sobrevive todo o instinto animal, como também a formação de novos instintos não cessa. Tal como ocorreu para aquele e com o mesmo sistema, embora muito mais rapidamente, em vista da potência psíquica do homem, e em um nível muito mais alto, em virtude da complexidade de seu psiquismo. Da mesma forma que no homem, a fase instinto é inconsciente e a fase razão consciente, assim no animal, além do instinto inconsciente, existe pequena zona de formação, portanto consciente e racional, embora de consciência e racionalidades primitivas. Se observardes, vereis que nem todos os atos dos animais estão cristalizados no instinto. Existe sempre uma porta aberta para novas aquisições, aprendizado, domesticações, etc. A gente, principalmente os animais próximos de nós, né, os cachorros, os gatos, os cavalos, né, eles têm você vê que realmente você tem lampejos ali de quase humanidade, né? O comportamento deles. Entre a planta... Diga. Nessa coisa da conscientização, mas o aprendizado, quando ele vai sendo incorporado e, digamos assim, fica definitivo, vai se tornando instinto? Vai para o inconsciente, né? Vai para o inconsciente. E é por isso que eu vejo que a importância das vezes a gente tem alguns instintos que a gente aprendeu, né, até pela cultura que a gente vive, em que a gente nem percebe que está fazendo, por exemplo, os preconceitos que a gente tem, né? Quantas vezes a gente, sem querer, a gente fala assim, poxa, eu respondi desse jeito, e quando você toma consciência dos seus atos e que aquele ato que é inconsciente em você é homofóbico, é racista, é misógino, né? E você toma consciência daquilo, você tem que se forçar a ter um comportamento diferente. Aí você traz aquele inconsciente para o consciente, trabalha ele como se fosse um hábito, até que aquilo passa a ser hábito de você, e você já não precisa mais ficar pensando nisso. Aquilo passa a ser seu hábito, quase que instinto seu, você não ter atitudes preconceituosas, você se condoer, né, ter atitudes empáticas, automáticas com as pessoas e não ficar indiferente às coisas que estão acontecendo no mundo. Quantas vezes a gente está andando na rua e a gente vê algumas coisas ruins acontecendo e a gente passa ao largo, né, como se aquilo ali não nos afetasse mais. Aquilo, e quando a gente se torna consciente, aquilo começa a incomodar, né? Então, todo esse processo começa pelo simples instinto, evolui, passa por várias fases de conscientização e, no final, termina, a grosso modo, no próprio instinto. Mas vai para o inconsciente, né? Você chama o instinto de inconsciente, mas só que o consciente ele pode estar o tempo todo olhando para ele, né? Até que a gente chega nesse outro aspecto que o Ismael levantou, que ele vai falar, deve falar mais adiante aqui,
do superconsciente, né? Que é justamente o próximo parágrafo, né? E é como se esse processo ele tivesse sempre três andares, que seria o passado, o presente e o futuro, né? O subconsciente, que seria os instintos, o consciente, que seria o presente, e o superconsciente, que é o futuro. Então, no momento que vai subindo, o que era consciente, ele vai se tornando ali instinto, vai tendo um novo consciente e um novo superconsciente. Então, esses três andares é como se eles estivessem sempre caminhando juntos. De vez em quando você pode revisitar o passado, né? Ou revisitar o seu inconsciente e fazer uma ressignificação daquilo, né? E reelaborar aquilo ali, para que ela atue no presente de forma mais harmônica, né? E essa questão dos animais... Desculpa, André. Oi, querido. Isso que você acabou de falar, Ismael, tem alguma literatura, assim, que você pudesse recomendar? Olha, o que eu conheço é o que o próprio Baldi escreveu nessa parte, que eu recomendaria, que é um livro que se chama Ascese Mística. Nesse livro, Ascese Mística, que por sinal é o livro que eu acho mais lindo do Pietro Baldi, ele vai se aprofundar nesses três andares da mente, que é o superconsciente, o consciente e o subconsciente. Eu posso te passar o PDF, inclusive a parte em que ele vai se aprofundar nisso. A obra do Baldi, ele vai meio que se aprofundando em todo esse caminho da grande síntese. Aí nesse, que é o Ascese Mística, ele vai se aprofundar. E o outro que eu sugeriria era o No Mundo Maior. Tem uma parte em que o mentor Calderaro também vai falar sobre essas três andares da mente. Mas quem é da psicologia, a Janine, por exemplo, ia te dar aí uns bons textos da parte da psicologia, sabe? E isso deve ser bem comum na psicologia. E eu queria só, né, ainda nesses minutinhos, só falar aqui ainda sobre essa questão dos animais, que, né, e quando ele fala aqui que nem todos os atos dos animais estão cristalizados no instinto. Existe sempre uma porta aberta para novas aquisições. Também queria até fazer aqui um lembrete, que até a Cibele compartilhou para a gente um vídeo nesses últimos tempos, que é sobre os devas da natureza, né, que tem os elementais e os devas, que são espíritos muito mais evoluídos, aonde eles auxiliam o processo evolutivo da natureza. Então, tem uma vez eu vi um vídeo do Divaldo contando que ele foi em um campo de girassóis e aí teve um encontro com Deva que cuidava daquele campo de girassóis. Então, esses seres que a gente ainda conhece pouco, né, todo o trabalho, a estrutura deles, eles são responsáveis pelo próprio caminho evolutivo desses reinos da natureza, sabe? Então, fazendo com que ele realmente vá transcendendo a questão do instinto, para novas visões no consciente, enfim.